Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nessa sessão do canal, eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já há algum tempo para falar sobre temas que podem cair no Enem, podem cair nos vestibulares. Hoje falaremos sobre o poema épico O Uruguai, do Basílio da Gama. Basílio da Gama nasceu aqui no Brasil, mas passou boa parte da vida dele fora. Ele foi aluno de colégio jesuíta no Rio de Janeiro, mas bem quando ele era noviço, os jesuítas foram expulsos do país. Aí ele foi para a Europa, ele chegou até a fazer parte da Arcádia Romana, né, lá na Itália, e escreveu o Uruguai, um poema épico que foge aos modelos camonianos, né, e aos modelos clássicos de epopeia. Esse poema foi escrito para criticar os jesuítas, certo? E na verdade é um poema de louvor ao Marquês de Pombal. Esse tipo de poema que louva alguém, uma autoridade, um poderoso, é chamado de encômio, né? Poesia laudatória ou encomiástica. Foi bastante comum, tem sido bastante comum. No caso da época do Marquês de Pombal, a Silva Alvarenga Peixoto, vários autores fizeram poemas laudatórios, né? Poemas elogiando Pombal. Tem até uma expressão que é o mecenato. Lembra mecenas, aquela pessoa que financia artistas, cientistas? É o mecenato pombalino. Muitas pessoas da área do mundo das letras fizeram poemas, textos em homenagem ao Marquês de Pombal para ganhar alguma coisa, né? Em troca. Literatura também é isso. Existe o lado prático, o lado utilitário, o lado aplicado da literatura. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. O Uruguai, ele narra as lutas, né, do exército luso-português contra os índios, lá na região das Missões. Eu não vou dar o resumo da obra aqui, a ideia é fazer uma análise, características da obra, tá? Um resumo, eu posso até deixar nos comentários do vídeo um resumo da obra, tudo bem? Porque senão o vídeo fica 200 horas, eu não gosto de vídeo muito longo, tá? Acho que cansa a beleza minha e a beleza de quem está ouvindo. É melhor parcelado. Então eu deixo nos comentários, eu coloco por escrito o resumo do poema. Bom, então é sobre a luta. E aí os vilões, na verdade, são os jesuítas personificados pelo Balda, tá? Que é um jesuíta lá que estupra a Índia. Ele quer que o filho dele case com a Lindóia, que é uma índia super idealizada, esposa do pajé, né? No final, inclusive, essa índia se suicida, ela deixa uma cobra picá-la, bem aos moldes lá da Cleópatra, né? Então, assim, é um poema que é para criticar os jesuítas, né? Segundo o ponto de vista do poema, os jesuítas eles não defendiam os índios, era uma desculpa, né? A catequização pregada pelos jesuítas era uma desculpa para que eles os dominassem, para que eles dominassem o índio, tá? E, claro, louvando o Marquês de Pombal, louvando a política pombalina. Tá? O Uruguai ele foge às convenções da epopeia, as convenções épicas, porque geralmente as convenções épicas, mesmo antes de Camões, né, claro, elas eram sobre fatos mitológicos, fatos do passado, né? E o Uruguai não, o Uruguai é sobre um fato que então era muito recente. As epopeias são histórias de um grande herói ou de grandes heróis que representam um povo. No caso do Uruguai, o mais importante, na verdade, são os fatos, são os acontecimentos. Então você tem vários elementos de novidade, né, que tornam, na verdade, o Uruguai um poema interessante. A estrutura, ele é escrito em decassílabos,
com versos brancos, tá? Não é dividido em estrofe, ele tem apenas 5 cantos, ao invés dos 10 propostos pelo Camões. Enfim, tem toda uma formatação que é diferente. E ele tem uma valorização da paisagem brasileira, né, da natureza latino-americana, que prenuncia bastante aquele paisagismo, aquela valorização da natureza nativa, né, que a gente encontraria nos poetas românticos. Por isso que os poetas românticos se inspiraram muito no Basílio da Gama, né? Os autores do romantismo, alguns deles diziam que a literatura brasileira começou com o Basílio da Gama. Não só porque as representações da natureza são mais vivas, mas a própria maneira mais simpática e até assim protagonista, como ele colocou o índio no seu poema, angariou-lhe graças, né, entre os românticos. Tá? O índio é uma espécie de bom selvagem, né, que foi corrompido pelos brancos, explorado pelos brancos, especialmente pelos jesuítas, nos termos do poema. E então é uma raça nobre, vamos dizer assim, né? É uma maneira bastante simpática e protagônica de descrever o índio. Então é um prenúncio também do indianismo, que seria muito forte, né? Muito proeminente no nosso romantismo. Por esses motivos, né, o Uruguai é muito cotado, né, no arcadismo brasileiro. Claro que por ser um poema laudatório, uma epopeia encomiástica, né, que quer louvar o Marquês de Pombal, é claro que às vezes decai, né, para um tom constrangedoramente puxa-saco, né, meio piegas nessa parte, porque você percebe que tem um narrador ali se esforçando demais para elogiar alguém e demonizar outro, no caso da figura dos jesuítas, né? Isso também não dá para negar. Mas, assim, o Uruguai é uma obra na qual você tem que prestar atenção, saber pelo menos este mínimo para poder ficar preparado para possíveis questões no Enem e ou nos vestibulares por aí, tá bom? Gente, tchau, até uma próxima.